como disciplinar? Primeira coisa, tem que ser com vara. Gil, mas vara, mas tem que ser... às vezes eu encontro algumas irmãs que estão com um filhinho pequeno e às vezes estão com varinha na mão, que vão repreender, e você olha assim, e às vezes a vara é da grossura de um dedo, seco, pedaço de pau parece. Não é isso. A questão tem que ser assim, uma vara fininha, tem que ser verde e tem que ser flexível. Ela não é para espancar, nós não estamos falando em espancamento, não. Não, é uma vara fininha, verde, ela tem que arder. Ela tem que produzir na criança uma dor, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas vai produzir um vergão e ela vai sentir aquela dor, ela vai se lembrar que aquilo que ela fez, né, e o que ela recebeu, esse resultado é terrível e ela não quer fazer isso de novo, não quer receber isso de novo. A palavra do Senhor diz assim, ó, lá em Provérbios 23, 13, 14, como nós já vimos: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Mas eu não posso usar a minha mão, não posso usar um chinelo. A questão é a seguinte: mas uma vara fina, verdinha, é difícil, a gente tem que... Sim, porque a ideia é que não se corrija com rancor, com ódio às vezes da criança, com nervosismo porque a criança não obedeceu. Não, e aí você coloca toda essa raiva na sua mão, no seu braço. Não, a disciplina, a correção é uma atitude de amor. A criança precisa se sentir sendo amada. Então, o fato de você ir buscar uma varinha, de você limpar essa varinha, tirar as folhas, tirar todos os carocinhos que possa ter na varinha, deixar ela bem limpinha, tudo isso você vai se apacentando. E muitas vezes a gente já nem quer mais disciplinar a criança, porque já passou aquele... Então, se você disciplina com a mão é para fazer carinho, a mão é para transmitir o amor. Então, o chinelo está muito fácil, você passa a mão no chinelo e já bate, você vai bater com ódio, você não vai conseguir o resultado que precisa. Nós vamos ver daqui a pouco, nesse como disciplinar, que você não vai disciplinar a criança naquele local onde ela desobedeceu. Então, a primeira coisa, uma varinha fininha, verde, flexível. Tá? Muito bem. Segunda coisa, como disciplinar? Imediatamente. Eclesiastes 8, 11 diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Se você não corrige teu filho imediatamente, você vai deixando, ele vai dizendo, bom, eu vou conseguindo aí o tempo e tal. Então você precisa corrigir imediatamente. Lógico, existem situações quando você não está em casa, que aí você sim vai dizer para a criança, olha, quando nós chegarmos em casa você vai ser corrigida por essa situação de desobediência. Mas estando em casa, deve-se fazer imediatamente. Como disciplinar? Tiago 1,20 fala assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, para corrigir, tem que se corrigir sem ira. Daí a questão de buscar a varinha, deixa essa varinha longe. Se você, de preferência, vai lá na calçada, pegar na árvore, ou lá no fundo do quintal, pegar a varinha, porque isso vai tirando, vai eliminando a sua ira daquele momento, porque o filho desobedeceu, e você vai estar em paz para poder corrigi-lo corretamente. Também, como disciplinar? Com dor. Provérbios 19, 18 diz assim: castiga teu filho enquanto há esperança,
mas não te excedas a ponto de matá-lo. Quer dizer, tem que ser com dor. Você não vai matar teu filho, você não vai bater nele, você não vai corrigi-lo com a vara de uma forma que você vai matar o teu filho, não. Mas também não pode ser assim, ai filho, não faz isso, pá, 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 pá. Isso não vai produzir nada. Às vezes ele, mas não sai uma lágrima do olho. Você tem que produzir a dor necessária que gere neles o arrependimento. Então é aquele choro de arrependimento, né? Isso é importante. Também deve-se disciplinar como? No bumbum, sem roupa. Então tem que tirar a roupinha dele, da criança, e disciplinar onde? No bumbum, que é o local correto. O bumbum é a região do corpo mais adequada que se tem. Por quê? Porque não tem nenhum órgão vital. É carnosa. Então, você pode aplicar a vara nessa região que você não vai estar causando nenhum problema funcional no corpo da seu filho, da sua filha. Como disciplinar? Em particular. O objetivo é corrigir e não humilhar ou ridicularizar a criança. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, a criança, mesmo dentro da sua casa, tá? Você tem que pegar a criança, levá-la até um quarto, fechar a porta e conversar com ela. Dizer para ela onde ela errou, o que ela fez, por que ela está sendo corrigida e qual é a finalidade que você espera com essa correção. Então, em particular, nunca na frente de outras pessoas. Ok? Muito bem. Como disciplinar? Sem gritaria da criança. Você deve sempre ensinar teu filho, tua filha, que ela pode chorar sim, lógico, que vai receber uma disciplina, uma correção com vara e não vai chorar. Sim, mas ela deve apenas chorar e não gritar, nem espernear, nem fugir ou protestar. Não pode fazer nada disso. Ela tem que aprender a receber a correção como sendo algo bom para a vida dela, para ela sair do caminho da desobediência, ok? Uma outra coisa também é como disciplinar sem mágoas ou ameaças dos pais. Os pais não devem expressar amargura, ressentimento, inimizade, chegar e falar assim, não, você fez isso, agora papai está chateado, está magoado com você. Desse jeito nós não podemos ser amigos. Não, muito pelo contrário, né? Não pode. Na verdade, você deve corrigir corretamente. Depois da correção, você deve abraçar a criança, seu filho. Deve garantir a ele que ele está perdoado por aquilo que ele fez de errado. Ok? Como disciplinar? Com unanimidade. Ou seja, marido e esposa devem estar caminhando no mesmo sentido, na mesma direção. Não podem se contradizer. O marido deve apoiar a esposa e a esposa deve apoiar o marido. Mesmo que você, marido, mesmo que você, esposa, perceba que o teu cônjuge não está corrigindo corretamente, não devia ter corrigido por aquele motivo, nunca chame a atenção do outro na frente do filho. Vá conversar depois, em separado. Olha, você fez isso, você corrigiu por causa disso, eu acho que não foi, você está errado, está errada. Enfim, vocês conversem e cheguem num denominador comum para transmitirem aos filhos que os dois estão no mesmo sentido. Senão o que acontece? O filho percebeu que o pai é mais tranquilão, deixa o filho fazer as coisas erradas e não faz nada. E aí o filho vai para o lado do pai, né? Aí vai lá assistir, pai, a mãe está querendo me disciplinar, não sei o quê, mas eu... E aí o pai vai lá, filho, você, não, por que você vai fazer isso? Não, então,
aí acaba com tudo, porque todo o processo tem que ser seguido muito bem à risca, essas orientações, para que a gente tenha o objetivo alcançado. Então os dois devem, marido e esposa, devem estar seguindo na mesma direção. E como que deve ser a disciplina? Deve ser proporcional à ofensa. Então, uma ordem antiga, que às vezes foi esquecida, ela deve ser, a criança deve ser disciplinada com menor rigor que uma resistência naquele momento. Quando você fala assim, olha, não mexa aí na televisão. E a criança vai e mexe. Para este tipo de desobediência, a aplicação da vara tem que ser um pouco mais com energia, mais vezes, do que aquela ordem, né, que foi dada já um pouco antiga, e às vezes a criança pode ter explicado. Né? Vamos relembrar o que nós falamos aqui, fazer um resumo dos passos a serem dados ao disciplinar a criança. Primeira coisa, explicação. Você leva a criança então lá para o quarto, né? E você vai explicar para ela, ela deve saber o motivo pela qual ela vai ser disciplinada. Em seguida, você tira a roupa, ou pede para a criança tirar a roupa, deitar ou no seu colo, ou deitar na cama, de bruços, né? Explicar para ela que ela não deve gritar, ela pode chorar sim, pode até pegar travesseiro se quiser, pode. E aplicar o que? A vara. Uma varinha verde, flexível, fina. E deve ser proporcional à ofensa, ok? Depois vai orar com ela. A criança deve confessar o seu erro e saber que é Jesus quem a limpa. Né? E você tem que dizer para ela que você a declara perdoada, então, que ela está perdoada pelo erro. Ok? E em seguida, um abraço, carinho, né? Ótimo. Mas muitas vezes precisa também de uma reconciliação. Às vezes precisa reparar ofensas, pedir perdão, restituir coisas que pegou. Às vezes uma criança foi lá e mordeu o braço da outra. Ela tem que agora ir lá para aquela outra criança e falar assim, me perdoe. Né? Então, ela tem que reconciliar, né? Entender que a ofensa produz consequências e ela precisa então reparar essas consequências. Ela pegou o objeto da criança, ela bateu na criança e está com o objeto. Agora não é seu, é dela. Você agora vai lá devolver para ela. Leva lá, chega lá, a criança entrega. Alguns pais querem facilitar as coisas para o filho não desobedecer. Então às vezes falou assim, não mexa na televisão. E a criança foi lá e mexeu. Ela pegou, levou para o quarto, disciplinou, tudo, fez o processo correto. E aí depois vem e não deixa nem a criança ir lá naquele lugar onde está a televisão, põe ela longe. Não, eu sempre fazia assim. Onde a criança errou, eu ia e colocava ela lá. Fala assim, então você foi disciplinada porque você mexeu no móvel. Você pegou uma coisa lá, eu falei para você não pegar, você pegou, você é disciplinada. Bom, então agora, olha, já foi corrigida, está perdoada, agora nós vamos lá e você não vai mexer mais lá. Ia lá e colocava filho bem na frente daquele objeto, para ver se ele obedeceu ou não. E aí quando ele obedece, ele já olha assim, já sai dali, vai para outro lugar, tá ótimo. Mas se a criança volta lá e ela vai e mexe de novo, tem que pegar, levar para o quarto, todo o procedimento novamente, terminou, vem e põe ali. Não é para mexer. E se ela mexer de novo, vai levar para o quarto até ela obedecer. Né? Então isso vai produzindo algo muito precioso na vida da criança, vai te trazer descanso, você vai livrar a alma dela do inferno, porque ela já nasce com essa rebeldia no coração e é a vara que tira a criança, que tira a alma da criança lá do inferno e a livra dessa desobediência, né? Dessa rebeldia. Ok? Que o Senhor abençoe e continue dando graça a vocês para aplicarem isso daí na vida de cada um.